Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Se inscreva neste canal se você curte esses relatos e comenta aí de qual cidade você me assiste. Silêncio de quem sobrevive não é paz. É o som de quem aprendeu a respirar sozinho. Acordo sem alarme. Meu corpo conhece a hora. 5:30 da manhã, quando o galo ainda não canta, mas a noite já sente que vai embora. Os olhos abrem antes da vontade chegar. 7 anos de disciplina transformaram meu corpo em relógio. A cama é grande demais. Sempre foi, mesmo quando Jacó dormia aqui, mesmo quando sua respiração era companhia, mesmo quando seu braço pesava na minha cintura como promessa de que não seria deixada sozinha. Agora, apenas o lençol amassado no seu lado lembra que ele existiu aqui. Que uma vez fui esposa, 7 anos, 7 anos desde aquela febre de setembro que veio rápido demais, que levou tudo de mais rápido. A medicina da cidade não teve tempo de chegar. A reza da minha mãe não teve força bastante. Os chás que preparei com as próprias mãos tremendo não conseguiram vencer aquilo que vinha queimando Jacó de dentro para fora. Levanto, os joelhos reclamam. 62 anos de vida inteira, de trabalho no campo, de noites dormindo em colchão duro, de dias queimados pelo sol. O corpo avisa que não é feito de ferro, mas continua funcionando, porque é isso que o corpo faz. Segue, respira, resiste, voa à cozinha descalça. A madeira fria do chão é companhia. O ar está pesado, vai fazer calor. Aquele calor seco de Goiás que queima a garganta ao respirar, que resseca a pele até ela rachar como barro. O calor que mata plantas e deixa a gente tonto. A fogão a lenha já conhece meu ritmo. Coloco lenha que deixei preparada ontem. Acendo com cuidado. Tem 2 anos que não queimo as mãos acidentalmente e pretendo manter essa marca. Encho a chaleira de água do balde. A água está levemente quente. Aquela temperatura estranha que a água toma quando senta a noite toda no balcão. Enquanto espero fervendo, vou até a janela. A fazenda respira. Aquele vento que não é brisa, é sopro do deserto. Aquele vento que carrega a poeira vermelha da estrada e a distribui em tudo, em todos. Vejo a terra, vejo os pastos que vão ficando mais áridos a cada ano. Vejo a cerca de madeira que Jacó fez com as próprias mãos, agora torta, um poste ali caindo devagar. A estrada está vazia, sempre está vazia. A última vez que alguém passou por lá foi faz... Quanto? 2 semanas? 1 mês? O tempo não funciona igual para quem está parado. O café sai preto, coado na velha peneira que faz barulho. O pão de queijo que fiz ontem está duro, mas eu o esquento perto do fogo e fica morno, quase bom. Sento à mesa onde comemos tantas vezes, Jacó e eu, planejando a plantação, discutindo quantas cabeças de gado levar à feira, rindo de coisas que não lembro mais direito. Tenho medo de esquecer seu riso. Tenho mais medo ainda de lembrar. Terminado o café, vou para o trabalho. A lida não para, mesmo para quem perdeu metade da vida. Primeiro, verifico o poço. Desço a corda com o balde. Minhas mãos conhecem cada nó, cada fibra da corda gasta. A água sai fria, graças a Deus, porque sem isso não sei como aguentaríamos o calor. Puxo devagar. Já não tenho força de antes. Beleza, minha cachorra velha. Fica observando. Ela também está velha. Seus olhos nublados de catarata não veem bem, mas seu corpo conhece a rotina. Bem, menina, chamo. Água fresca. Beleza não era a cachorra de Jacó, mas de uma forma carrega sua memória. Ele a criou desde filhote. Agora, na velhice dela, vejo como ela emagreceu, como seu pelo ficou cinzento, como seus ossos protuberantes parecem de vidro. Às vezes, acordo de madrugada com medo de acordar e encontrá-la morta. Mais uma morte. Mais uma coisa que levaram daqui. Depois do poço, a horta. O que sobrou dela. As plantas já não crescem como antes. A terra está cansada, drenada, usada demais. Ou talvez seja eu que esteja cansada. Talvez não importa a diferença.
Plantar sem vontade é como regar sem água. O gado, o pouco que restou, precisa de atenção. Vejo que a bezerreira está morna. Vai parir em breve, acho. Prometo a mim mesma que vou observar mais de perto nos próximos dias. As horas passam sem peso, mas passam. Tem uma forma de o tempo passar quando você está sozinho. Ele não é pesado como para quem tem gente à espera. Não é leve como para quem espera algo. É apenas vazio. Passa como água entre dedos. Sento no degrau da varanda, debaixo daquele telhado que cede em alguns pontos. Quando chove, goteja aqui. Quando seca demais, as telhas trincam. Um dia vai desabar. Quando vier, desaba. Não tenho dinheiro para consertar, nem vontade de que seja diferente. Observo a estrada. Não espero ninguém. Aprendi a não esperar há muito tempo. A esperança é luxo para quem ainda tem coisas a perder. Eu perdi o que importava. O que sobrou é só sobrevivência. Lembro de Jacó aqui. Aquele homem grande, queimado de sol, com aquele jeito calmo de andar como quem sabe que as coisas chegam no seu tempo. Ele estava aqui neste degrau quando pediu para casar comigo. Não se ajoelhou. Só perguntou, quer viver comigo? E eu disse sim, porque era verdade. 42 anos atrás. Vivemos bem. Não rico, mas inteiro. Tínhamos o suficiente. Tínhamos cada um. Tínhamos planos. Pequenos, simples. Como montar uma pequena criação maior de cabras. Como plantar mais variedade. Como talvez viajar até a capital. Aquela Goiânia distante, onde ele nunca foi. Aquela febre acabou com tudo. À noite, acendo a lâmpada de querosene. O cheiro peculiar da queimação enche a cozinha. Preparo uma panela de arroz com feijão. Sempre a mesma coisa, porque não tenho criatividade para variar. Ou talvez não tenha motivo para variar. Comer é necessidade, não prazer. Lavo os pratos no balde de água da chuva que guardo. Cada gota é sagrada aqui. A seca é companheira permanente. Depois, varro a poeira que nunca para de entrar. Como se o deserto quisesse lembrar que a gente é temporário, que um dia ele nos vence. Deito cedo. Os grilos cantam para as paredes. Cantam aquela canção repetida que é quase hipnotizante. Penso em Jacó. Penso em como ele dormia profundo, sem preocupação. Como acordava feliz, uma coisa que nunca entendi bem. Como alguém acorda feliz, amanhã será igual a hoje, e eu continuarei respirando sozinha, continuarei plantando para ninguém, continuarei sendo viva de um jeito que não é bem estar viva, é apenas não estar morta. E tem diferença, às vezes o destino não bate na porta. Ele grita, acordo de madrugada com latido que não é latido. É desesperação em forma de som. Beleza está na frente da casa. Aquela velha cachorra que dorme sempre no mesmo lugar, sob a sombra da mangueira. Mas agora está erguida, com cada fibra do corpo tenso, latindo aquele latido que não lhe pertence. Aquele latido de urgência. Fico deitada por um segundo, esperando que termine, que seja apenas um gato passando, que seja o vento quebrando um galho, que seja aquela coisa que meu coração quer que seja. Mas não é. Beleza chama. Insiste. Grita. Levanto irritada. Calço os chinelos. A noite no sertão é fria, diferente do dia. Pego a lanterna velha que fica na prateleira, aquela que falha sempre e que já prometi a mim mesma trocar faz 5 anos. Saio pela porta. A noite é preta. Aquela escuridão de lugar que não tem luz artificial, que não tem rua iluminada, nem vizinho com lampião aceso. É a escuridão inteira, absoluta, que a lanterna minha corta com dificuldade. Beleza está na frente da casa, apontando para a estrada com o corpo inteiro. Sua voz é rouca de tanto chamar. Tá bem, menina, tá bem. Digo, embora tudo em mim saiba que não está bem. Sigo a velha cachorra. A estrada ganha forma na luz fraca da lanterna, poeira vermelha, pedras lisas de tanto carroção passar, mato crescendo nas beiras, aquele mato que ninguém controla.
O barulho dos grilos fica menor conforme me afasto da casa. É como se a noite respirasse mais fundo longe de gente. Nada, nada. E então, ela está deitada na lama ao lado da estrada, no ponto exato onde ela faz uma curva. Uma criança. Meu coração para. Depois bate acelerado como se quisesse compensar. Ela tem uns 10, 11 anos. É difícil saber com tanta sujeira. Menina. Isso vejo claramente nos traços ainda moles do rosto. A pele dela está suja de barro vermelho e sangue. Muito sangue. Os pés descalços, com unhas arranhadas, com certos sinais de que já foram batidos. A roupa que sobra dela é apenas farrapos. Uma camiseta branca que agora é marrom e uma calça que falta uma metade. Os olhos dela abertos, mas vazios, como se não estivesse aqui, ou como se já tivesse desistido de estar. Ajoelho devagar. Meu corpo não obedece bem mais. Os joelhos reclamam. A respiração sai cortada. Filha? Nada. Toco seu ombro. A pele dela está fria. Frio demais para uma noite quente de Goiás. Isso significa que está assim há horas. Isso significa que ninguém parou para ajudar. Isso significa que eu quase não vejo porque a estrada é vazia. Isso significa que se eu não tivesse acordado, Beleza não tivesse chamado. Não penso naquilo. Filha, responde para mim. Alguma coisa. Um som só. Ela pisca, lentamente. Como se aquele movimento custasse toda a sua energia. Como se os olhos precisassem de permissão para se mover. A boca dela se abre. Nenhum som. Depois, sussurra. Daquele jeito que é quase ar. Água. Uma palavra. Apenas uma palavra. Levanto. Meus joelhos protestam, dói, mas ignoro. E volto para a casa correndo. Bem, não é corrida. É uma forma rápida de andar de alguém que não corre há muito tempo. Beleza corre comigo, aquela velha ofegante que recupera sua juventude por um segundo. Pego água morna do balde que guardei do dia. Pego um pano. Pego a manta velha que Jacó usava para dormir. Está aqui, guardada há 7 anos, como se ainda pudesse precisar dele. E que ironia que será agora usada para outra pessoa. Volto para a estrada. A menina não se mexeu. Coloco água em seus lábios com cuidado. Não quer que ela engasgue. Ela bebe desesperada, quase violenta, como se tivesse 7 dias sem uma gota. A água escorre no queixo, mistura com sangue. Seus olhos, mesmo vazios, ganham um pequeno brilho. De onde você veio, meu Deus? Sussurro. Ela não responde. Apenas respira, aquele respirar que é luta. Levo a criança nos braços. Pesa quase nada, peso de pena, peso de ninguém, e a carrego para dentro da casa. Beleza segue, silenciosa agora, como se sua missão tivesse terminado. Deito no chão da cozinha, sobre a manta de Jacó. Coloco a lanterna ao lado. Preciso de luz. Preciso ver se ela está viva de verdade ou se é apenas o corpo se recusando a acreditar que morreu. Viva. Sim. Mas à beira de não estar. As pupilas não reagem certo à luz. Tem um galo na testa, aquele roxo escuro que significa pancada forte. O cabelo está matado de sangue seco, como se alguém tivesse puxado com força ou como se tivesse batido a cabeça repetidas vezes. As costelas se contam debaixo da pele tensa. As unhas estão quebradas de forma que parece ela ter tentado se defender. Ela não desceu da estrada por acaso. Ela foi deixada lá, para morrer. Limpo a sujeira do seu corpo com água morna e um pano velho. Vou devagar, como quem sabe que cada movimento importa. Limpo cada gota de barro, cada ferimento pequeno. Limpo as unhas rotas com delicadeza. Limpo o joelho que está descascado, deixando carne viva à mostra. Limpo os pés com cuidado extremo, porque posso ver que ele está inchado, roxo profundo, pode estar quebrado. Visto a menina com uma camiseta velha minha que sobra como vestido. Deixo ela debaixo de 2 cobertores perto do fogo que deixei aceso. Beleza se deita ao lado dela, aquela velha cachorra que encontrou seu propósito de vida nesta madrugada. Apenas sento em uma cadeira e observo. Se ela vai morrer,
Não vai ser sozinha. Não aqui. Minha avó dizia que a gente tem obrigação com quem Deus coloca no nosso caminho, que ignorar um chamado é negar a vida, que isso tem consequência. Minha avó morreu pobre, tendo criado metade da vila, mas era feliz. Ou pelo menos era a pessoa mais inteira que já conheci. A madrugada é longa. A menina murmura coisas que não entendo, nomes talvez, ou pedidos. Seu corpo se contrai como se fugisse de algo, como se ainda estivesse sendo machucada. Pego a caneta velha que Jacó deixou aqui. Peguei de um bolso dele o dia que não mais acordou. E escrevo em um pedaço de papel. 23 de março. Madrugada. Criança encontrada na estrada. Aproximadamente 11 anos. Ferimentos. Desidratação extrema. Temperatura normal. Reações lentas. Murmura dormindo. Porque se ela melhorar, preciso saber o que fiz certo. E se ela piorar, alguém precisa saber que ela foi, que ela esteve aqui, que alguém viu, que alguém cuidou, que ela importou, conhecer o desespero de quem não é seu filho e mesmo assim sentir que é. O segundo dia é o pior. A febre chega de tarde como uma visitante esperada. Seu pequeno corpo arde. Coloco a mão na testa e me assusta aquele calor. Quente demais, perigosamente demais. Aquele calor de corpo que está lutando contra algo invisível. Meu Deus, meu Deus, meu Deus! Repito, como se isso pudesse fazer diferença. Seu corpo inteiro tremendo. Os dentes castanheiam tão forte que tenho medo que quebrem. Coloco uma toalha enrolada entre seus dentes. Aprendi isso com Jacó, quando a febre o comeu. Os movimentos convulsivos precisam de limite. Ela grita dormindo. Aquele grito que é puro desespero. Aquele grito que vem de fundo de trauma. Não, não. Por favor, pego toda a água fria que consegui, aquela do poço que é gelada mesmo no calor, e começo a passar panos na testa, no pescoço, nos pulsos, nas dobras das coxas. Qualquer coisa para trazer a temperatura para baixo. Lembrei do que a mãe de Jacó fez para ele. Ela grita mais alto. Pai, pai, não! Meu peito dói ouvindo. Naquele segundo entendo tudo. Alguém a deixou na estrada. Alguém que deveria protegê-la. O pai, o grito deixa claro, deixou-a ali para morrer. E agora ela arde viva enquanto chora, pedindo a esse alguém. Sento ao lado dela e coloco minha mão na dela. Pequena, ardendo. Aquela mão que pertence a alguém tão novo que nem deveria saber que o mundo pode ser assim ruim. Estou aqui, filha. Estou aqui. Você não está sozinha. Estou aqui. Sussurro, repetindo como mantra. Ela não me ouve. Ela está em outro lugar. Em um lugar onde eu não posso entrar, por mais que tente. À noite chove. Chuva forte. Aquela chuva que vem do nada, dessa forma que tem no sertão, seco demais, depois enchente, como se o céu se rebelasse contra sua própria natureza. As goteiras começam a pingar dentro de casa, uma na cozinha, outra na sala, outra no corredor. Ouço a água na telha, ouço o vento batendo nas janelas como se pedisse para entrar. Beleza não sai do lado da menina. Nem eu. Coloco baldes onde goteja. Mudo a roupa da menina quando fica molhada de suor. Coloco o cobertor. Tiro porque está muito quente. Coloco de novo. Madrugada adentro, a febre passa um pouco. Seu corpo não queima mais tanto, mas ela vomita. Apenas bilis, amarelado. Seu estômago vazio, tentando se esvaziar ainda mais. Limpo com um pano velho. Mudo a roupa dela. Ponho outro cobertor. Sinto aquele peso familiar, aquele que carreguei quando Jacó piorava, aquele que é do tamanho da morte. Porque quando alguém que você ama arde de febre, você entende que nenhuma reza alcança distância demais, que nenhum Deus é grande bastante para garantir que a vida continua. Por favor, sussurro para o vazio, para o Deus que parece estar em outro lugar. Não agora, não com ela. Já levou demais, já levou tudo. Não agora.
Não entendo por que falo não agora, como se houvesse um depois aceitável para a morte. Como se existisse momento certo para perder alguém. Como se qualquer tempo fosse tempo suficiente para sofrer. No terceiro dia, ela acorda diferente. Os olhos conseguem me ver, de verdade. Não aquele olhar vazio de antes, aquele olhar de quem não consegue enxergar o que está perto. Ela me vê e começa a chorar, silenciosamente. Grandes lágrimas escorrendo pelo rosto magro, pelas bochechas que começam a ganhar cor de novo. Aquele choro que é alívio de ainda estar viva. Sento perto. Qual seu nome, filha? Ela demora. A voz sai rouca de tanto gritar dormindo. Maria. Apenas isso. Maria. Nome comum, nome simples. Mas nela parece nome de coragem. Eu sou Conceição. Pode me chamar de Dona Conceição, ou só Conceição, se preferir. Ela balança a cabeça. O cabelo ainda está sujo, mas já penteei enquanto dormia. Aquele penteado cuidadoso, fio por fio. Ficou menos assustador assim. Ficou mais humano. Você vai ficar bem, Maria. Não tenho certeza se é verdade, mas é o que se diz em momentos assim. Ela fica quieta, observando minhas mãos enquanto preparo um caldo de carne. Aquela que tive que abater ontem de madrugada, porque uma menina com febre precisa de força. Ela tira os olhos para aquela panela como se visse esperança sendo cozida. Por que você me ajuda? Pergunta de repente. A voz dela é pequena, fina, como vidro que pode quebrar com barulho muito alto. Penso na resposta. Penso em Jacó. Penso em como ele ajudava pessoas sem esperar nada. Penso na sua avó que criou 4 filhos sozinha, enquanto o marido ia para outras cidades atrás de trabalho. Penso em quantas vezes a vida exige que você escolha seguir o seu próprio sofrimento ou parar para ver o sofrimento do outro. Porque ninguém deveria morrer sozinho na lama. Respondo lentamente. Especialmente você, especialmente uma criança. Por quê? Porque você é alguém, porque merece. Porque o Deus que existe não coloca a criança abandonada na estrada sem ter alguém para pegar. Ou eu sou essa alguém, ou você já teria morrido antes de eu acordar. Ela pensa naquilo. Suas mãos tremem segurando a xícara de caldo. Meu pai para. Não consegue terminar. A dor é muito fresca, muito viva. Eu também não peço para terminar. Coloco a mão sobre a dela, aquela mão pequena que segura a xícara como se fosse a última coisa que tem. Sua história fica com você por enquanto, digo. O resto a gente descobre junto, quando você estiver pronta. Isso se estiver pronta um dia. Ela bebe o caldo lentamente, e pela primeira vez desde que a encontrei, sua expressão muda. Aquele vazio começa a ganhar pequenos sinais de vida, pequenas faíscas de alguém que ainda quer estar aqui. Naquela noite, durmo na cadeira ao seu lado. Beleza ronca no chão, aquele ronco fundo de cachorro que dorme feliz. A chuva finalmente para. Aquele silêncio que vem depois é quase ensurdecedor. O sertão volta àquele seu silêncio pesado. Aquele silêncio que é companhia para quem aprendeu a ficar sozinho. Mas agora não estou sozinha. Agora temos 2 corações batendo nesta casa velha. E de alguma forma estranha, terrível e necessária, isso dói menos que o silêncio. Escrevo no papel, 26 de março, febre controlada. Acordou com lucidez. Comeu caldo. Consegue falar. Nome, Maria. Sem informações sobre origem ainda. Trauma aparente. E debaixo daquilo, escrevo. Ainda tem chance. O luto que você carregou sozinho pede para ser partilhado. E então, de repente, vira algo diferente. Uma semana depois, Maria consegue caminhar. Os pés ainda doem. Vejo pelo jeito que ela tira passos curtos, como quem está aprendendo. O joelho ainda incha ao final do dia, aquele inchado que não desce completamente. Mas ela anda devagar, com a mão na minha, pela casa velha, enquanto eu mostro cada canto como se fosse um tesouro. A cozinha,
Aquele fogão que conhece meus horários, que sabe quando precisa de lenha, que responde como um animal adestrado. Ela toca no fogão com cuidado, com respeito, como quem sabe que fogo é coisa séria. A varanda, aquele espaço onde sento a observar nada. Maria senta também, seu corpo pequeno ao meu lado, e observa a mesma nada que eu observo. O poço, onde ela tira a água com seu próprio braço, mesmo fraco ainda. Seu rosto fica vermelho de esforço, mas não pede ajuda, apenas faz. E quando a água sobe, há algo na sua expressão que é quase triunfo. O quintal, onde beleza corre, aquela velha cachorra que ganhou uma razão para viver. Ela corre atrás de Maria, enquanto esta anda, como quem nunca pensou que fosse poder correr por alguém de novo. Que é isso aqui? Pergunta Maria um dia, apontando para o campo ao fundo. Plantação. Ou era. Agora é só história. Ela me olha como quem entende que algumas coisas morrem, mas deixam marca. Naquela noite, sento ao lado dela na cama, aquela pequena que improvisava com colchão velho e cobertor. Ela já consegue ficar acordada até depois do sol descer, até aquele momento em que o sertão respira fundo. Os olhos dela ganham cor de novo. Começam a brilhar daquele jeito que só criança consegue brilhar quando não tem mais tanto medo. Dona Conceição. Sim, filha. Você nunca perguntou meu sobrenome. Penso. Ela tem razão. 10 dias aqui, e eu nunca perguntei quem ela é além de Maria. Como se o nome já fosse suficiente, como se o que ela era antes não importasse. É porque estar vivo aqui é mais importante que de onde você veio, digo lentamente. Mas se você quer contar, estou ouvindo. Ela respira fundo, prepara a história como quem está acumulando coragem, e conta: pai que bebia, todos os dias desde que acordava. Pai que quando bebia, as mãos ficavam pesadas. Mãe que morreu quando ela tinha 5 anos. Não sabe de quê, ninguém explicou direito. Uma madrasta que chegou 2 anos depois. Mulher que tinha os olhos duros de quem não queria estar aqui. Uma madrasta que a olhava como quem olha para a coisa quebrada. Aquela noite. Aquela madrugada, onde o pai, embriagado, além de qualquer salvação, disse que ela custava mais que valia, que era boca a alimentar numa casa que não tinha comida, que era lembrança viva de um amor que ele não conseguia nem lembrar direito. E então aquela outra madrugada, 3 noites depois, onde a colocou numa carroça com ordem para sumir, onde disse que se voltasse, apanhava até não conseguir mais andar. Eu corri, Maria sussurra. Corri da carroça enquanto ainda estava andando. Pulei, caí, e depois não lembro direito. É como se meu corpo tivesse apagado. Escuto tudo. E quando ela termina, meu próprio choro vem sem aviso. Lágrimas que não esperava mais ter dentro de mim. Porque enquanto ela fala, vejo Jacó. Vejo as mãos dele plantando milho. Vejo aquele sorriso que sumiu quando a febre veio. Vejo aquela noite dele pedindo desculpas por partir, mesmo quando já não podia nem falar direito. Vejo toda aquela vida que era para viver e que não foi vivida. Dona Conceição? Maria toca minha mão. Você tá bem? Respiro fundo. Deixo as lágrimas escorrerem. Deixo o luto sair daquele jeito que só sai quando há testemunha. Estou lamentando os mortos que não voltam. Digo. E agradecendo os vivos que ficam. Agradecendo você que ficou. Naquela semana chove de novo. Mas dessa vez, chove diferente. Chove como se o sertão respirasse fundo depois de prender a respiração demais. A água vem abundante. Aquela chuva que enche os baldes que coloco, que enche o poço até quase transbordar, que enche a terra que estava seca demais. Maria fica observando pela janela. As goteiras são menos desta vez, como se o céu tivesse aprendido a cair com mais respeito. Choveu assim o dia que meu pai me deixou, ela diz. E sua voz é quase pensamento em voz alta. Eu pensei que Deus estava chorando comigo. Talvez estava, respondo. Talvez ainda está. No 5º dia de chuva, a estrada vira rio.
Aquele pequeno riacho que beira a propriedade e transborda. Aquele riacho que, na seca, é apenas uma cicatriz no chão, vira corrente com força suficiente para levar embora o que não é preso. Fico observando pela janela, sinto o primeiro nó no peito desde que Maria chegou. Se alguém vem procurar por ela, não consegue chegar. Se ela precisa ir embora, não consegue partir. A gente fica presa aqui, juntas. E tem algo naquilo que é alívio, e algo que é prisão, e algo que é escolha. Naquela noite, Maria dorme na minha cama. Pela primeira vez, não é por desespero. É porque ela pediu, porque ela quer estar perto, porque a solidão, para ela também, é mais pesada que qualquer tempestade. Fico acordada, ouvindo a respiração dela normalizar no sono. Minha mão fica sobre a dela. Aquela mão pequena que não tremendo mais, que não assustada, e entendo finalmente algo que levei 7 anos para descobrir. O luto não termina quando você aprende a ficar sozinho. Termina quando você percebe que não deveria estar sozinho, que a vida não era para ser vivida com esse vazio todo, que às vezes Deus bate na porta da gente mais de uma vez. E essa segunda vez, você tem que estar acordado para ouvir. No 8º dia, a água baixa. A estrada reaparece devagar, como quem estava dormindo. O mundo lá fora volta a ser possível. E Maria me olha com medo puro. "Tenho que ir?" pergunta, e sua voz é tão pequena quanto no primeiro dia. Seu corpo pequeno está curando de verdade agora. Os ferimentos fechando, os arranhados virando cicatriz. Os olhos ganharam aquela brilhação que só vida nova consegue trazer. Ela está bem. Está forte demais para precisar de mim. E aquilo me mata devagar. Mas só digo, você pode ficar enquanto quiser. Enquanto eu viver, você tem casa aqui. Ela enfiou o rosto no meu peito e chorou. Aquele choro de criança que toma consciência de que alguém realmente a quer perto. De que existe lugar onde ela não é problema. De que existe lugar onde ela é esperada. E eu fico aqui, segurando aquela criança que não é minha por sangue, e penso que talvez seja essa a definição de maternidade. Não é quem te pariu, é quem para tudo para te pegar quando você cai. Naquela noite, enquanto ela dorme, eu vou até aquele campo onde conversava com Jacó, como se ele pudesse me ouvir. E desta vez, ajoelho na terra molhada. Eu achava que meu trabalho era ter sido sua esposa. Sussurro. Que era para ser só sua, sempre só sua. Mas talvez meu trabalho seja ser mãe de quem ninguém mais quer. Talvez você tenha morrido porque o mundo precisava que eu ficasse aqui para ela. O vento do sertão me responde com aquele som que parece abraço. E pela primeira vez em 7 anos, sinto o luto mudar de forma. De corrosão para nutrição. De morte para aquele tipo estranho de vida que só quem perdeu muito consegue entender. Às vezes, o destino não é quem você encontra, é quem você se torna depois. 3 meses depois, Maria planta milho comigo. Suas mãos já não tremem quando segura a enxada, daquelas enxadas pesadas que Jacó deixou na varanda. Seus pés já não doem quando caminham na terra vermelha que queima. A cicatriz no joelho virou apenas lembrança, uma linha branca que apenas ela e eu sabemos o que significa. Aquele brilho nos olhos que começou pequenino agora é rotina. Ela não mais olha para trás com tanto medo. Ela canta enquanto trabalha. Aquela música que aprendeu em algum lugar, não pergunto de onde, porque agora ela não precisa mais explicar sua dor para justificar sua alegria. Ela apenas canta. E sua voz é desenxergonhada, é livre. Beleza segue os dois de um lado para o outro. A velha cachorra que ganhou vida nova, que ganha menos quando Maria tira a água do poço, que ronca mais profundo quando dorme ao lado dela, como quem finalmente descansou. Dona Conceição, quanto tempo até colher? Pergunta Maria, apontando para as fileiras de milho que começam a crescer. Vejo aquelas plantinhas pequenas, aquelas sementes que ela colocou com suas próprias mãos.
Vejo o futuro acontecendo aqui, diante dos meus olhos. Alguns meses, talvez mais. Paciência é tudo nessa vida, filha. A gente planta não sabendo se vai ter colheita. A gente planta porque acredita. Ela sorri, daquele sorriso que ainda é cauto às vezes, mas já não é quebrado. É sorriso de quem aprendeu que existe amanhã. À noite, preparo comida para 2. Arroz que fica solto, feijão que cozinho devagar, um frango caipira que criei junto com a esperança. Sento à mesa com Maria e conversamos. Ela sobre o dia, eu sobre memórias que já não machucam tanto de contar. Falo de Jacó, de como ele ria daquele jeito que preenchia a cozinha, de como via beleza em coisas simples. Uma pedra redonda, uma nuvem em forma de animal, o jeito que o vento batia nas plantas. Maria escuta como quem entende que às vezes precisamos das histórias dos vivos para entender que a morte não é o fim de nada. É só mudança. Ele era feliz? Pergunta Maria. Penso na pergunta. Ele era inteiro, respondo. Que é diferente, felicidade é momento. Ser inteiro é jeito de viver. Ele sabia que ia morrer. A gente sempre sabe, só não quer acreditar. E mesmo assim, escolhia ficar aqui, fazendo coisa que importava. Maria fica quieta, pensando. Um dia, enquanto penduro roupa no arame que cortei do rosto de Jacó, há muito tempo, em outro mundo, Maria pergunta: "Você quer que eu fique para sempre, Dona Conceição?" Meu coração para. Depois bate acelerado, como se quisesse compensar todo o tempo que passou parado, porque a resposta é tão grande que não cabe em palavras simples. Porque sim, quero com uma força que me assusta, mas não posso pedir. Porque isso que a gente sente não é propriedade de ninguém. Porque essa criança tem o direito de escolher viver ou não, de estar aqui ou partir. Filha, você fica porque quer, não porque eu preciso. Isso é importante que você entenda. Digo lentamente. Eu serei feliz com você aqui, mas serei forte se você quiser partir. O que não vou fazer é prender você como prenderam você a vida inteira. Ela fica quieta, observando minhas mãos que penduram a roupa, que tremem um pouco com a emoção. Eu quero ficar, ela diz, porque daqui para frente, quando eu olhar para trás, quero ver casa. E casa é isso aqui. É você. Naquela noite, vou até aquele campo onde conversei com Jacó meses atrás. E dessa vez, não choro de tristeza. Choro daquele jeito que é quase riso, porque a vida às vezes nos dá de volta em forma diferente do que tiramos. Não é Jacó que volta, mas é vida, é amor, é razão para acordar sem aquele peso de 7 anos nas costas. Obrigada, sussurro para o vento. Obrigada por partir. Porque se tivesse ficado, talvez eu nunca tivesse saído dessa cama para ouvir uma criança chamando por água. No 10º dia do 3º mês, recebo uma visita. Um homem na estrada. De carro, coisa rara por aqui. Aquele carro vermelho que levanta poeira. Ele vem uniformizado. Polícia! Meu primeiro instinto é medo. Porque política é sempre complicado, sempre traz destruição. Mas Maria, ao meu lado, ela que aprendeu a estar ao meu lado, respira fundo. Deixa comigo, ela sussurra. E conversa, conta tudo, a verdade toda. O pai bêbado desde sempre. A madrasta que era criatura fria. Aquela noite que foi deixada na estrada. Tudo, mas agora com uma voz que não pede desculpas. Que não se envergonha de ter sido vítima. O policial anota tudo, faz perguntas, observa a casa, vê a limpeza, vê o cuidado, vê beleza deitada aos pés de Maria como guarda. No final diz: "Você tem um lar agora, alguém que quer você aqui. Olha para mim. Você é sua mãe?" Antes que eu responda, Maria diz: "Ela é melhor que mãe. Ela é escolha. Mãe é sangue. Isso aqui é decisão. Todo dia ela decide ficar comigo. Todo dia ela cuida. Isso é ser mãe de verdade." O policial acena com a cabeça. Algo em sua expressão muda, como se entendesse aquela verdade profunda. "Então está bem", ele diz.
O pai está sendo procurado por outros crimes. Ela fica segura aqui. Depois que ele vai, Maria deita no meu colo como faria uma criança. Não porque ela é pequena, mas porque finalmente pode ser pequena sem ser vulnerável. Você sabe que isso muda tudo, né? Ela diz. Meu pai pode tentar vir me buscar. Pode tentar pior. Deixa ele tentar. Respondo com aquela raiva calma de quem passou por perda demais para deixar alguém levar mais do que já foi tirado. Ele não consegue nem entrar nesse portão sem passar por mim, e eu sou mulher que sobreviveu 7 anos sozinha. Não vou deixar nada levar você. Na última semana de março, plantamos juntas na horta. Não é grande plantação. É só feijão, tomateiro, alface, cebola, coisa simples. Coisa que a gente come e que cresce fácil se a gente cuidar. Maria coloca as sementes na terra com a solenidade de quem sabe que plantar é sempre um ato de fé, de acreditar que haverá colheita, de acreditar que o futuro existe. Tudo que a gente planta, a gente colhe um dia? Pergunta. Penso na pergunta. Penso em Jacó plantado na memória. Penso no meu luto plantado em solidão, que virou floração em esperança. Penso em Maria plantada aqui, nesta terra, nesta vida que a aceitou de braços abertos. Nem sempre. Às vezes chove no tempo errado e apodrece tudo. Às vezes vem seca e murcha antes de crescer. Às vezes vem pragas e comem tudo que a gente cultivou com cuidado. Respondo. Mas a gente planta mesmo assim, porque é o jeito que a gente diz para a vida. Eu ainda acredito em você. Apesar de tudo, eu ainda acredito. Maria me abraça sem aviso. Aquele abraço de criança que finalmente aprendeu que existem peitos que não machucam. Naquela noite, sento na varanda sozinha. Maria está dormindo cedo, o trabalho a cansa bem, e ela dorme o sono justo de quem trabalhou sob o sol. E observo aquela estrada vazia, onde tudo começou. 7 anos de dias iguais. 7 anos de silêncio que parecia paz. 7 anos de respirar sozinha. E então, um chamado. Uma latida desesperada. Uma criança deitada na lama. Uma vida que bateu na minha porta como se tivesse sido sempre destinada a isso. Jacó costumava dizer que a gente é jardim um para o outro. Que cada pessoa que passa pela gente deixa sementes de alegria, de tristeza, de força, de fragilidade. Algumas crescem, outras apodrecem, mas o importante é não deixar de plantar. Eu passei 7 anos pensando que meu jardim tinha morrido com ele. Não tinha. Estava só esperando a estação certa. Beleza vem deitar a cabeça no meu colo. Aquela velha cachorra que acorda a boca seca à noite só para verificar se Maria ainda está ali. Que segue Maria como sombra que finalmente encontrou sua possessão. Você sabia, né? Sussurro para ela. Sabia que a gente precisava. Sabia que o vazio da gente era muito grande para ser curado sozinho. Ela apenas fecha os olhos. Aquele sono profundo de quem finalmente encontrou seu propósito. Dentro de casa, Maria dorme com aquele sorriso pequeno que fica mais fundo a cada semana. Seus pesadelos ficam mais raros. A gente ouve a noite quieta, não aqueles gritos que vinham antes. Suas histórias ficam menos pesadas quando conta, como se ao dizer alto soltasse aquilo que aprisiona. E eu fico aqui, nesta varanda que vai desabar um dia, observando a escuridão que não é vazia. É presença, é companhia, é esperança plantada em terra que parecia árida. Os grilos cantam, aquela canção que é quase hipnotizante. O vento passa, aquele vento que queima, mas que também arrefece à noite. A noite respira junto comigo. E entendo, finalmente, que a vida não termina quando alguém que amamos morre. Termina quando paramos de enxergar a beleza nos dias pequenos, nos gestos simples, nas mãos que nos estender e que pedimos para segurar. Termina quando desistimos de plantar. Eu não desisti. Encontrei uma criança na lama e desisti de desistir. E agora, quando acordo, não é com o som do vazio, é com o som de 2 corações batendo, 2 pessoas respirando, uma casa que finalmente deixou de ser túmulo e virou lar.
O milho cresce, a horta transborda. Beleza segue ganhando peso, Maria segue ganhando cor. E eu, naquela varanda onde pensei que tudo tinha acabado, descubro que tudo estava apenas começando, porque o sertão que testemunhou morte finalmente vê florescer. Acordo com a luz vindo pela janela, não com a escuridão. Isso significa que dormi demais. Isso significa que envelheço. Aos 67 anos, o corpo não acorda mais como antes, aquele despertar automático, aquele relógio biológico que nunca falhou. Agora, só me dias acordo quando a luz já está alta no céu. E, estranhamente, não me importo. Maria já está na cozinha. Ouço o barulho da lenha sendo colocada no fogão. Ouço a água sendo derramada na chaleira. Ouço aquela música que ela canta enquanto trabalha, daquela vez uma música que aprendeu na cidade, quando fomos lá pela segunda vez. Levanto devagar. Os joelhos reclamam. As costas reclamam. Mas isso é só o corpo envelhecendo. O que importa é que levanto. Maria está fazendo café com aquela concentração que ainda carrega de quando chegou. Como se cada gesto fosse importante. Como se cada xícara de café fosse cerimônia. Dona Conceição, achei que você continuaria dormindo, ela diz, virando-se com aquele sorriso que agora é livre. 17 anos. Ela tem 18 anos agora. Cresceu sob este teto. Suas mãos não são mais as mãos de uma criança abandonada. São mãos de quem trabalha a terra, de quem cria a vida, de quem pertence a lugar. Dormi bem, respondo. E é verdade. Durmo bem agora. Sento à mesa enquanto ela coloca o café. Ela faz tudo com aquela delicadeza que aprendeu observando. Não é delicadeza de medo, é delicadeza de quem sabe que as coisas importam. Beleza vem me cumprimentar. A cachorra que agora é muito velha. Deve ter pelo menos 20 anos. Seria impossível em tempos normais, mas nesta casa temos vivido fora do normal. Ela anda lentamente. Dói vê-la. Mas está aqui. Ainda está. Como você dormiu? Pergunto a Maria. Bem, tive aquele sonho de novo. Aquele onde a gente está plantando e o milho cresce tão alto que some no céu. Ela senta ao meu lado. Acho que significa que estou feliz. Diz simplesmente. Há 5 anos, Maria fez essa observação sobre um sonho recorrente. Aquele sonho onde ela anda por campos infinitos de milho, onde a terra é fértil, onde não há limite. Procurei em um livro que Jacó deixou aqui, sobre símbolos e significados de sonhos. Milho era símbolo de fertilidade, de crescimento, de futuro seguro. Maria tinha razão. Significa que está feliz. A verdade é que esses 5 anos mudaram tudo de forma que eu não conseguiria prever quando a encontrei daquele jeito na estrada. Ela mudou, eu mudei, a fazenda mudou, a vida toda mudou. Depois do café, fazemos o que fazemos todo dia de manhã. Vamos para o campo. A horta agora é 3 vezes maior do que era. Maria insistiu em expandir, plantar mais variedades, mais quantidade. No começo, pensei que era desperdício. Quem iria comprar? Éramos só nós 2, mas Maria tinha outros planos. Ela começou a levar verdura para a vila. Aquela vila pequena, a uns 5 quilômetros daqui, onde as pessoas me conhecem de longe. Onde Jacó era conhecido, ainda temos gente que pergunta por ele, que não sabe que se foi. No início, as pessoas tinham medo de comprar de uma menina que surgiu do nada. Medo de que fosse maldição. Medo de histórias que não sabiam. Maria encarava aquele medo com calma. Simplesmente oferecia a verdura. Deixava as pessoas cheirar. Deixava as pessoas escolher. Depois, voltavam. E traziam outras. Agora, nossa horta é conhecida na região. Tem gente que vem de longe procurar nossos tomates. E tem razão. Nossas tomates têm gosto de sol, que a gente coloca com cuidado. Tem gente que volta especialmente para nossa alface.
porque Maria aprendeu a cultivar daquele jeito que faz ficar crocante mesmo no calor. Ela vira uma espécie de comerciante, não porque quer ser rica, Maria não quer ser rica, mas porque descobriu que pode trabalhar e que o trabalho dela importa. Nesta manhã, estamos verificando o que precisa ser colhido para levar na cidade. É sexta-feira. Maria vai à cidade toda sexta-feira agora. Leva verdura, vende, volta com dinheiro que guarda em um pote embaixo do colchão. Quanto você acha que temos agora? Pergunto, enquanto ela colhe cenoura cuidadosamente. Uns R$ 400, ela diz. Talvez mais, R$ 400. Em 5 anos, Maria juntou R$ 400. Isso não parece muito para quem nunca foi pobre. Mas para Maria, para mim, isso é futuro, isso é segurança, isso é poder escolher. Para que você está juntando? Pergunto, embora já saiba. Ela sorri. Para sair daqui um dia. Quando a gente ficar velha demais para trabalhar, quero que a gente tenha dinheiro para viver, não quero depender de ninguém. E ali está. Ali está aquela menina que foi deixada na estrada porque era problema, que agora é mulher que quer garantir que nunca mais vai ser problema para ninguém. Nós não vamos ficar velhos demais para trabalhar, digo. Enquanto tiver força, a gente trabalha. Quando não tiver, a gente descansa. Mas e depois? Insiste Maria. Quando a gente não puder mais? Penso na pergunta. Penso na morte. Penso em Jacó. Penso em como a gente planeja para um futuro que talvez não chegue. Depois, a gente cruza a ponte quando chega lá. Digo, agora a gente planta. Maria trabalha por algumas horas, depois prepara a verdura para levar. Coloca em caixas de madeira que Benedito, um carpinteiro da vila que virou amigo nosso, fez para ela. Coloca água em cada verdura, assim fica fresca durante o trajeto. Eu observo do banquinho, naquela varanda que por milagre ainda não desabou. Beleza dorme ao meu lado. Sua respiração fica cada vez mais pesada. Tem noites em que acordo com medo que acordei e ela não acordou. Antes de Maria, quando Beleza envelhecesse, eu apenas sofreria sozinha. Arrumaria um canto para enterrá-la, choraria sem testemunha, seguiria com meu luto invisível. Agora Maria já sabe. Ela já me abraçou uma madrugada porque estava assustada que Beleza fosse morrer. Ela já cuidou daquela velha cachorra com uma dedicação que é quase obsessiva. Isso também muda tudo. Quando Maria sai para a cidade, ela vai a pé, leva 1 hora, volta em outra. Eu fico em casa fazendo outros trabalhos. Conserto o que posso consertar. Limpo, organizo. Mas principalmente fico esperando. E isso também é novidade. Por 7 anos não esperava ninguém. Agora espero Maria. E essa espera não é vazia. É espera carregada de significado. É aquele estado de estar entre algo e alguém. Quando ela volta, traz notícias. Dona Perpétua perguntou por você. Disse que está com dor no joelho de novo e que os remédios da farmácia não funcionam. Dona Perpétua, ela tem 80 e muitos anos. Mora sozinha numa casa de barro que está caindo aos pedaços. Quando eu era mais jovem, vez ou outra a gente se ajudava. Mas isso foi antes de Jacó morrer. Isso foi antes de eu sumir do mundo. Amanhã a gente vai visitá-la, digo. Já pensei nisso. Maria sorri. Fiz um chá com gengibre e mel. Deixei lá. Ela fez chá. Essa menina que 5 anos atrás não sabia se comeria de novo, que foi deixada para morrer, agora faz chá para a velha vizinha que está doendo. Isso é transformação. Isso é o que fica quando você cuida de alguém que cuida de você. A vila começou a receber a gente de forma diferente depois de um tempo. No começo, havia suspicácia. Uma mulher velha que desapareceu do mundo. Uma menina que surgiu do nada. Histórias que não batiam, línguas que mexiam. Mas a verdade é que as pessoas são melhores do que a gente acha às vezes. Ou talvez apenas cansadas de estar certa demais. Benedito, o carpinteiro, foi o primeiro a se aproximar realmente. Ele veio até a casa um dia, trazendo madeira que não pedimos.
Disse que tinha resto de uma obra, que seria desperdício, que fiz um trabalho legal para sua filha uma vez. Uma filha que tive esquecido, que ajudei a nascer, quando ele foi pedir ajuda à noite, porque a parteira da vila não conseguiu chegar. Gradualmente, ele se tornou amigo. Benedito começou a consertar coisas. O telhado que cedia. Ele não consertou tudo, porque os recursos não permitem, mas ajustou o necessário. A porta que travava, ele engraxou, encaixou, fez funcionar. O piso da varanda que estava apodrecendo, ele trocou aqueles que eram mais perigosos. E com Benedito vieram outras pessoas. Dona Perpétua, a vizinha, começou a vir tomar café conosco uma vez por semana. Ela trazia pão que assava, aquele pão de forno à lenha que sabe a infância. Ela se sentava, conversava, observava Maria como quem tira conclusões. Um dia, ela chegou e disse: "Essa menina é sua filha?" "Não", respondi. "É minha escolha." Dona Perpétua assentiu como quem entende perfeitamente. "Melhor que filha, então. Filha é obrigação. Escolha é amor." Ela voltava toda semana depois disso. Tinha também João, o vendedor que passava pela estrada a cada 2 semanas com sua carreta. Ele começou a parar aqui, não no caminho. Conversava sobre o estado da terra, sobre as chuvas, sobre como as coisas estavam mudando. Era João que levava notícia da cidade, que trazia jornal, que dizia coisas que a gente nunca saberia se não fosse ele. Um dia, ele chegou e disse: "Conceição, tua menina é inteligente demais para ficar só plantando." Pensei naquilo. "Ela gosta de plantar", respondi. "Ela gosta porque é tudo que conhece", disse João. "Mas vira para mim, lê esse jornal ali." Maria pegou o jornal e leu. Leu bem. Leu com dicção. Leu com compreensão. Leu daquele jeito que deixa claro que não é analfabeto criado por um sistema que finge ensinar. "Onde você aprendeu a ler assim?" perguntou João. "Dona Conceição me ensinou", respondeu Maria, "e eu fiz muita lição. Naqueles 5 anos, enquanto Maria plantava e vendia, eu a ensinava à noite. Sentávamos com uma vela, porque não tínhamos energia elétrica ainda, e eu ensinava a ler, a escrever, a fazer contas. Jacó tinha deixado um livro de uma mulher que foi professora, que ensinava crianças, que morreu e deixou seu livro aqui. Usava esse livro, ensinava do que sabia, corrigia quando errava. E Maria aprendia. Aprendia com aquela fome de quem sabe que conhecimento é forma de nunca mais ser deixada para trás. João ouviu tudo isso e saiu pensativo. Uma semana depois, ele voltou. "Tem um programa na cidade. Para pessoas que não puderam estudar, eles ensinam tudo de novo. Conceição, essa menina deveria ir." Olhei para Maria. "Quer ir?" perguntei. Maria ficou quieta por muito tempo. "E você?" perguntou. "Eu fico aqui, cuidando da casa, cuidando de beleza, plantando." "Então não vou", disse Maria simplesmente. Mas anos depois, ela foi. Não logo depois. Levou tempo. Levou eu ficar mais velha. Levou beleza piorar, de forma que precisava menos de atenção imediata. Levou eu sentir no corpo que tinha chegado à idade onde as coisas poderiam ficar bem sem mim por alguns dias na semana. Maria começou a ir para a cidade. De segunda a sexta, ela estudava. À noite, dormia na casa de uma mulher, Dona Rosa, que tinha aluguel barato e que Maria pagava com o dinheiro da verdura. Nos fins de semana, voltava. E as histórias que trazia, histórias de outras meninas, de meninos, de gente que também tinha passado por coisas ruins e que agora estava tentando sair daquilo. De professores que acreditavam que nunca era tarde demais para aprender. De salas onde gente de 60, 70 anos sentava ao lado de gente de 20, todos querendo saber como o mundo funcionava. "Tem uma mulher lá", contava Maria uma noite, "que perdeu o marido 30 anos atrás. Criou 3 filhos sozinha. Agora que os filhos cresceram, ela quer aprender a ler, porque quer ler as cartas que o marido deixou.
Ninguém nunca tinha lido para ela direito. Eu ouvia tudo e via em tudo aquilo um espelho do que a gente era. Gente que tinha perdido demais. Gente que ficou. Gente que descobriu que ficar não significa que a vida acabou. Um dia, Maria chegou e disse: eu quero fazer o Enem e depois quero fazer faculdade. Faculdade. A palavra parecia impossível. Faculdade era para gente da cidade, para gente que tinha recursos, para gente que não tinha plantado toda a vida. Você consegue, disse simplesmente. Como você sabe? Porque você aprendeu a ler de noite com uma vela. Porque você consegue vender verdura para gente que antes tinha medo de você. Porque você conseguiu sair de um lugar que era a morte e agora está aqui, viva, inteira. Se consegue isso, consegue qualquer coisa. Maria estudou. Estudava enquanto trabalhava. Estudava enquanto ajudava em casa. Estudava com aquele jeito obsessivo de quem sabe que o estudo é a única arma que não pode ser tirada. No ano que fez 18 anos, fez o Enem. Tirou nota boa. Não foi nota genial, porque Maria é inteligente, mas também é trabalhadora da terra, e não tinha acesso a tudo que gente da cidade tinha. Mas foi nota boa o bastante. Conseguiu uma bolsa, universidade pública, curso de agronomia na capital. Eu lia a carta de aceição com as mãos tremendo. Você vai? Perguntei. Você quer que eu vá? Quero que você escolha o que é melhor para você. Você é o que é melhor para mim, disse Maria. Então vou ficar. Mas eu sabia que era mentira. Sabia que ela precisava ir. E um dia conversei com Benedito, com João, com Dona Perpétua. Combinamos tudo. Quando chegou a hora, eu chamei Maria. Você vai para a capital. Você vai estudar. Você vai ficar no dormitório. Falei daquele jeito que não é pergunta. E você vai vir me visitar nos feriados prolongados. Dona Conceição, não tem discussão. Você vai. E eu vou ficar bem. Benedito vem aqui. João traz notícia. Dona Perpétua dorme aqui nas noites que tem medo de ficar sozinha de tudo. A gente não fica sozinha. E Beleza? Beleza vai fazer o que Beleza sempre faz, ficar. E quando vier sua hora, a gente vai cuidar dela juntas. Maria foi. Saiu da casa com uma mochila que João ajudou a carregar até a carreta que a levou para a capital. E eu fiquei aqui. Mas dessa vez, não foi aquele ficar de morte. Foi aquele ficar que é espera, que é esperança. Que é aquele jeito de estar que é próprio de quem teve o privilégio de ter alguém para deixar para trás. Os feriados prolongados começaram a ser sagrados. Maria vinha e a casa inteira mudava. Ganhava cor, ganhava movimento, ganhava aquele barulho que é só vida. Ela chegava falando tudo, dos professores, das matérias, das outras meninas no dormitório que vinham de vilarejos como esse, que tinham histórias como a dela. Contava sobre aulas de solos, sobre como a terra que a gente plantava tinha pH específico, nutrientes específicos, água específica. Sobre como aquilo que era intuição da gente podia ser ciência. Sobre como ela, que aprendeu a plantar observando, agora entendia por que plantava. E trazia cadernos, folhas cheias de anotações, de desenhos, de explicações, e me ensinava. Sentadas naquela varanda, ela e eu, com Beleza deitada entre nós. Beleza cada vez menor, cada vez mais perto do fim. Vê, Dona Conceição, a gente estava certo. Quando você disse que a mandioca precisava de menos água que a abóbora, você estava certa. É porque a mandioca tem raízes mais profundas, que alcançam água que a abóbora não alcança. Você estava certa. Aquelas palavras importavam demais, porque significava que aquele conhecimento que eu tinha, aquele conhecimento que ninguém nunca validou, que era só o que a gente fazia, porque era assim que faziam sempre, significava algo, era real, era verdade, era ciência. No terceiro feriado, ela chegou com uma notícia. Tem um projeto para estudantes de agronomia, desenvolver plantações sustentáveis em comunidades rurais. Eu quero fazer em nossa região.
Com quem você vai fazer? Comigo, disse Maria. Você vai ensinar o que você sabe. Eu vou documentar. A gente vai criar uma pequena propriedade modelo aqui perto. Mostrar para outros agricultores como fazer diferente, mais barato, mais sustentável. E assim começou. Benedito conhecia gente que tinha terra desaproveitada. João conhecia gente que queria aprender. Dona Perpétua tinha uma filha que se interessou. Antes que percebêssemos, tínhamos um pequeno grupo reunindo toda semana, aprendendo com Maria e comigo as técnicas que a gente já usava. Foi quando a comunidade realmente nos viu. Não mais como aquela mulher estranha que desapareceu e aquela menina que surgiu do nada, mas como pessoas que tinham algo a ensinar. João trouxe um repórter de um jornal da região. O repórter fotografou Maria ao lado de mim, mostrando plantação. Fotografou Beleza deitada na varanda. Fotografou Benedito consertando algo. Fotografou Dona Perpétua servindo café. E escreveu uma matéria. No interior de Goiás, uma mulher viúva e uma menina que ninguém queria estão mudando a forma como a região cultiva alimento. Sem recursos, sem tecnologia, apenas com conhecimento herdado e vontade de aprender, elas criam um modelo que inspira agricultores ao redor. Aquela matéria circulou. Circulou em jornais regionais. Circulou em grupos de internet de gente que trabalha com sustentabilidade. Chegou até a universidade. O professor de Maria, aquele que orientava o projeto dela, chamou-a para uma conversa. Sua família, ele disse, está criando um modelo muito importante. Você gostaria de expandir, de tornar isso um estudo acadêmico? E lá estava, a vida oferecendo oportunidade, a vida dizendo, você pode mais do que pensava. Maria topou. Com o apoio da universidade, a gente documentou tudo, registrou plantações, anotou dados, começou a fazer relatórios. Alguns dos agricultores que estavam aprendendo conosco começaram a ter colheitas melhores, começaram a economizar água, começaram a gastar menos com agrotóxico, começaram a prosperar de forma diferente. Um deles, um homem chamado Raimundo, chegou aqui um dia para me dar um abraço. Conceição, ele disse, esse ano eu consegui vender mais do que no ano anterior, com menos gastos, com mais saúde. Você e sua filha me ensinaram a trabalhar diferente. Sua filha. Ele a chamou de minha filha, e eu não corrigi. Beleza morreu no 5º ano. Não foi de repente. Foi aquele processo lento de um corpo que pediu licença. Que trabalhou a vida inteira, criou filhotes, latiu para alguém chegar, amou 2 mulheres, e que finalmente cansou. Maria estava aqui quando aconteceu. Era um feriado de setembro. Aquele mês em que tudo começou, 5 anos atrás. Aquele mês em que Jacó morreu, 7 anos antes. Setembro parece ser o mês onde a gente perde coisas. Beleza acordou com dificuldade. Saiu para tomar água. Voltou. Deitou no lugar dela, aquele lugar que ela ocupava desde filhote. E respirou aquele respirar que já é mais desistência que respiração. Ela está indo. Sussurrei para Maria. Eu sei, respondeu Maria, ajoelhando ao lado da cachorra. Ficamos ali, as 2, com Beleza, segurando aquela velha cachorra que nos uniu. Beleza piscava lentamente, a respiração ficava cada vez mais espaçada, seus olhos, nublados há anos, pareciam agora estar vendo para frente, para algum lugar que a gente não conseguia ver. Obrigada, sussurrei para ela. Obrigada por ter latido aquela noite. Obrigada por ter trazido ela até mim. Beleza respirou uma última vez e ficou quieta. A gente enterrou no campo. Benedito ajudou. João ficou observando respeitosamente. Dona Perpétua rezou. A gente colocou flores ali. E naquela noite, pela primeira vez em 5 anos, senti aquele peso que conhecia bem. Aquele peso de morte. Aquele peso de perda. Mas dessa vez não estava sozinha. Maria dormiu na minha cama. Acordei de madrugada e ela já estava acordada também.
observando a escuridão. Sabe, ela disse, a primeira coisa que Beleza viu quando acordou à noite e latiu foi aquela criança. Foi você dormindo. Foi sua casa. Foi segurança. Acho que ela sabia que aqui era onde precisava estar. Ela te salvou, respondi. Latindo daquele jeito. Se ela não latisse, eu teria morrido, finalizou Maria simplesmente. Mas ela latiu, porque era tempo de você não ficar sozinha. Porque o mundo precisava que aquilo acontecesse. Naquele mês, Maria defendeu seu projeto de conclusão de curso, apresentou tudo o que aprendemos juntas, toda aquela jornada de experimentação, de fracassos, de sucessos, documentou a propriedade, trouxe fotografias, trouxe depoimentos de agricultores que tinham se beneficiado e conseguiu aprovação com louvor. Na cerimônia de formatura, o reitor da universidade chamou Maria para um discurso especial. Vocês vieram aqui aprender, ele disse, olhando para todos os formandos. Mas essa aluna aqui veio para ensinar, porque ela enxergou que conhecimento não é só o que está nos livros, é também o que está nas mãos de gente que trabalha. Parabéns, Maria. Eu estava na plateia, Benedito estava, João estava, Dona Perpétua estava. A gente aplaudiu com aquele vigor que só quem conhece a verdade consegue. Depois da formatura, Maria recebeu uma proposta. Uma ONG que trabalha com sustentabilidade no semiárido queria contratá-la. Queriam que ela viajasse entre comunidades, ensinasse o método que ela e eu desenvolvemos, ajudasse agricultores em dificuldade. Você quer aceitar? Perguntei. Eu não sei, respondeu Maria. Significaria sair daqui alguns meses do ano. Significaria ficar longe de você. Você vai aceitar. Falei daquele jeito que é ordem e permissão ao mesmo tempo. Porque você vai fazer diferença. Porque aquilo que aprendemos juntas vai alimentar gente que a gente nem conhece. Porque é seu trabalho. Eu vou ficar aqui, cuidando da casa, esperando você voltar, plantando, vivendo. Maria começou a viajar. Passava alguns meses em comunidades rurais na Bahia, no Piauí, no Maranhão. Ensinava, aprendia, trazia histórias de gente que estava conseguindo prosperar de forma diferente. E eu fico aqui. Mas não é aquele ficar de morte, é aquele ficar que é base, que é raiz, que é o lugar onde alguém sabe que pode voltar e vai estar esperando. 5 anos é tempo. Não é muito na vida do universo, mas é muito na vida das pessoas. 5 anos atrás, Maria chegou como criança quebrada. Agora volta como mulher formada, com propósito, com conhecimento, com esperança. 5 anos atrás, eu era viúva que havia desistido de viver. Agora sou mãe, mentora, testemunha. Somos um ao outro. Não consigo explicar de outro jeito. Ontem à noite, enquanto esperávamos o jantar, perguntei para Maria, você se arrepende de ter ficado aqui comigo, de não ter ido direto para a capital quando teve chance? Não, respondeu sem hesitar. Se tivesse ido direto, teria sido uma menina assustada, chegando em lugar estranho. Teria sido gente quebrada tentando consertar a si mesma. Aqui, eu tive tempo, tive alguém, tive espaço para cicatrizar antes de sair. Isso faz toda a diferença. E era verdade. A diferença entre uma pessoa que é apenas sobrevivente e uma pessoa que é viva. Nesta manhã recebi uma carta. Daquele policial que veio aqui quando a estrada baixou 5 anos atrás. Dizia que o pai de Maria estava preso, que havia mais vítimas, que ele queria saber como ela estava, que tinha feito bem em denunciar. Maria leu a carta em silêncio. Como você se sente? Perguntei. Bem, respondeu. Porque significa que outros filhos dele não vão passar pelo que eu passei. Significa que aquele medo que eu carregava pode virar proteção para outras pessoas. Isso é transformação. Isso é aquilo que sobra quando a gente escolhe não encher o vazio com raiva, mas com trabalho. Na semana que vem, Maria volta para viajar.
Vai para o interior do Maranhão, próximo de Buriticupu, onde a gente começou tudo. Vai trabalhar em uma comunidade que está tentando se reorganizar após uma seca muito severa. Ela vai levar sementes que plantei, plantas que criei, conhecimento que a gente destilou juntas. Ela vai ensinar. Enquanto ela estiver fora, vou fazer o que sempre faço. Vou cuidar da casa, vou plantar, vou esperar. E quando ela voltar, vou contar tudo o que aconteceu. Cada chuva, cada planta que brotou, cada passarinho que vinha comer as sementes, cada grilos que cantava à noite. Porque a gente não vive para si próprio. A gente vive para os outros saberem que a gente viveu. Se alguém tivesse me dito há 7 anos, quando Jacó morreu, que eu teria este dia, eu não teria acreditado. Que eu acordaria com esperança, que eu veria uma criança vir a mulher sob meu teto, que o isolamento que carregava como escudo viraria companheirismo que carrego como presente. Não teria acreditado, porque quando você está no fundo, o fundo parece ser tudo. Parece ser o lugar onde você vai morrer. Mas a verdade é outra. A verdade é que para cada fundo existe uma mão esperando. Pode ser a mão de uma criança abandonada na estrada, pode ser a mão de um vizinho, pode ser a mão de quem você nem sabe ainda que estava lá, esperando também. A vida não funciona da forma que planejamos. Planejei viver com Jacó, morrer perto dele, deixar tudo para algum parente que nem me queria bem, mas a vida teve outro plano. A vida olhou para minhas mãos calejadas e disse: "Você tem trabalho a fazer." A vida olhou para meu coração vazio e disse: "Tem gente que precisa." E um dia coloca uma criança desesperada na minha porta, não como punição, como chamado, como aquela chance que a gente passa a vida inteira esperando, sem saber que está esperando. Tem um papel que escrevi, pendurado na parede da cozinha. Escrevi quando Maria chegou à universidade. Escrevi quando entendi que tudo aquilo que tinha acontecido tinha significado. Diz assim: a vida não te pergunta se você está pronto. Te coloca diante daquele que precisa e pergunta: você vai virar as costas ou vai ficar? Se você fica, mesmo quando dói, mesmo quando tem medo, mesmo quando não sabe como, a vida refaz você. Não apaga sua dor, mas transforma ela em ponte. Sua tristeza vira caminho para quem está perdido. Seu luto vira abrigo para quem está tremendo. Sua solidão vira companhia para quem também não sabe como continuar. E descobrindo que você não estava sozinho, você descobre que nunca esteve. Que sempre tinha mão estendida, sempre tinha alguém também pedindo ajuda, sempre tinha, esperando, chamando. A gente não vive sozinho, a gente descobre que vivemos juntos quando para de fazer barulho o bastante para ouvir o outro chamando. Isso é a verdade que eu aprendi. Não é verdade romântica, não é verdade fácil, porque escolher ficar é também escolher sofrer. É escolher se preocupar, é escolher amar quem pode partir a qualquer momento, mas é também escolher estar inteiro. É escolher ser testemunha, é escolher ser ponte,